Que o digital é importante, eu acho que todo mundo concorda. Agora tem gente desperdiçando uma oportunidade muito grande de gerar valor na jornada de compra ou de pós-venda dos seus clientes. Só não me diz que você é um desses que está desperdiçando, né? Level 1. Para de ver. Fala aí, eu sou o Rafa da Invest Lab, um estúdio de branding especialista em lançamentos imobiliários e posicionamento de marca para incorporadoras, e esse é o Imob Hacks. E neste vídeo a gente vai falar sobre o poder dos impressos. E como a gente está na segunda temporada, a gente chamou o Rodrigo Rocha para compartilhar um pouquinho das melhores práticas e insights desse segmento. 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, a mídia barata, o investimento barato em mídia era a mídia impressa, né? Afinal de contas, tu não tinhas como um empreendimento novo fazer uma campanha nacional, né? Era muito restritivo. E hoje em dia esse cenário mudou totalmente, né? Então é muito mais fácil tu atingir um mercado de massa de uma forma digital do que fazendo panfletagem. E isso é uma readaptação. Não quer dizer que a mídia impressa fosse algo que não tivesse resultado, mas a campanha teve que mudar. E da mesma forma, a mídia impressa entra aí em campanhas hoje mais elaboradas, com materiais também de maior valor agregado, né, e para um público mais nichado, né, num ponto da compra também mais evoluído, né? É só pensar que hoje uma das coisas mais difíceis que a gente tem no mercado é tu conseguir trazer o cliente para a tua loja, para o teu atendimento, né? Trazer a experiência do offline. E quando a gente tem esse contato próximo com o cliente, aquele momento em que ele vai gerar a percepção de valor, essa é a hora de ter um material gráfico bem posicionado que consiga gerar aquela memória, aquela lembrança pro cliente, para ele poder valorizar, para ele poder captar aquela essência do teu empreendimento, do teu produto, né? O produto impresso, ele pode acompanhar toda a jornada, desde a venda até a entrega do empreendimento, né? A gente começa lá na venda com um catálogo, com um impresso mais completo promovendo a venda, né? A gente pode depois, assim que feito o contrato, toda a papelaria, toda a conversa e também aquele kit de fechamento de contrato, vamos dizer assim. Durante o acompanhamento da própria obra, a gente também pode ter, além, é lógico, dos reports, que pode ser feito de forma digital, mas também, por que não? Mostrar assim, poxa, teu projeto está dessa forma, né, estamos nessa etapa aqui, estamos aqui de novo, uma conexão, e até mesmo na entrega, aqueles kits de entrega de condomínio, que a gente pode ter lá os controles, os manuais, que também pode ter uma versão digital, é lógico, é até mais fácil de organizar, mas por que não aquela caixa virar a própria memória do empreendimento, né, o registro daquilo? Então, são vários pontos que a gente pode estar reconectando com o cliente de novo, gerando uma memória permanente, né, para ele sobre a tua marca, enfim, o teu produto. E uma coisa bacana que a gente vê hoje, né, nas estratégias das incorporadoras, das construtoras, é que realmente a comunicação ela deixa de ser só numa pegada digital, mas realmente trocando de plataformas. Então, a gente vê o impresso desde do começo do lançamento do empreendimento, né, até lá no final, na entrega das chaves, em que várias etapas que são marcos pro consumidor, pro cliente, né, além de serem também marcadas de uma forma digital, a gente também tem folders, tem catálogos, tem kits que vão fazendo essas entregas e gerando conexões, né, pro cliente e para a empresa muito mais duradouras, né, fazendo com que, além de ter aquele vínculo só transacional, só da compra do imóvel, ele crie também um vínculo emocional com a empresa, gerando confiança e lá na frente novas vendas, novos investimentos e indicações também. A gente mede muitas coisas nas redes sociais, nas visualizações, né? Mas existe uma visualização instantânea e existe a visualização que eu vou chamar de qualificada aqui, né? E quando a gente pega um material impresso, geralmente tu vai ter uma visualização também, se a gente fosse contar em estatística. No entanto, a qualidade da visualização, né? No material impresso eu consigo ter muito mais riqueza de informações, eu consigo contar uma história que muitas vezes a pessoa já está saturada se eu fosse contar a mesma história no meio digital. Então, saber usar no momento certo o material gráfico para poder contar essa história também é uma forma de aproveitar o material gráfico da melhor forma possível, né? E é interessante que, assim, se tu pegar hoje, na verdade, as principais marcas de luxo, por exemplo, utilizam materiais impressos durante a jornada, desde o pedido, né, seja de um carro, seja de uma compra de alto valor, né, até o momento da entrega. Vou dar um exemplo aqui, marcas, por exemplo, Porsche, BMW também, são marcas que desde o pedido até a chegada do carro, que geralmente levam meses, né, eles estão nutrindo aquele cliente, por mais que ele já tenha feito o pedido, porque afinal de contas ele é um cliente para o resto da vida, e não um cliente de uma compra só. Então, saber aproveitar esse tipo de material e posicionar a tua marca
né, como mais do que uma marca digital, mas como uma marca presente, também é uma possibilidade que a gente consegue com o material gráfico. Que uma coisa importante, assim, hoje uma campanha, qualquer campanha digital, a gente tem métricas para tudo, né? Custo de aquisição, impactos, visualizações. E é importante que numa campanha de mídia impressa isso também seja desenvolvido, falando de uma estratégia. Hoje a gente tem formas de rastrear, seja por QR codes ou por links que sejam rastreáveis também, né? Ou até mesmo um telefone, um WhatsApp exclusivo para aquele canal, que tu consegues também rastrear a performance da campanha, né? Não, de nada adianta a gente mudar a forma que a gente trabalha se a gente não mudar também a forma como a gente mensura resultado. Eu não tenho dúvida que a mídia impressa ela tem muito a agregar, em especial quando a gente fala de novo, de um contato posicionado, né? De uma experiência diferenciada. Mas é importante que a gente também saiba receber esse tipo de resultado. Acredito que 3 tipos de produtos são bacanas para a gente trabalhar numa estratégia de valorização do teu produto, né? A primeira delas, a questão dos folders, dos catálogos mais elaborados. Então, quando eu digo elaborado, é no sentido de agregar texturas diferenciadas, às vezes incorporar não só no impresso, mas até materiais como tecidos ou técnicas como corte a laser, cartonagem, em que a gente consegue trazer, né, uma diferenciação do produto que a gente está acostumado a ver do mercado gráfico, né? Além disso, a questão dos próprios kits de entregas, os boxes, em que a gente também traz, de novo, técnicas de produção gráfica, como o uso de tintas especiais ou de outros tipos de recursos, mas também agregando, às vezes, com um presente, com um produto que também não precisa ser do universo gráfico, a gente consegue desenvolver caixas especiais para aquele tipo de produto, de item, como aromas, como velas, um produto que vai compor um kit ou um ritual para o cliente. E também a própria questão dos catálogos, das revistas, os magazines, que a gente possa também trazer um posicionamento para a marca ou para o produto, seja trazendo fatos do entorno, né, que está com o produto, ou até mesmo assim, uma venda não direta, não aquele material promocional por si só, mas numa pegada de institucional, de ambientar o cliente de novo. Aí não se acostumar somente àquele espaço que ele está comprando, mas aquela ideia que ele está trazendo, né? Um case que eu acho bacana da gente trazer aqui, que mostra bem essa questão de como que a gente valoriza produto e marca com material gráfico, foi o Table Book que a gente desenvolveu junto com o pessoal da NVS para o empreendimento puro, em que a gente conseguiu agregar, novamente, uma técnica de cartonagem, uma produção editorial, junto com elementos que foi uma capa em tecido, uma sobrecapa também, um tecido que conversava com o empreendimento. E foi um projeto tão bacana, desenvolvido também com tanto cuidado e produzido também com tanto cuidado, que ele chegou a ser finalista num prêmio nacional de excelência gráfica, concorrendo aí com marcas e com projetos gráficos certamente também de alto valor, né, marcas internacionais como Netflix, né, e produções assim. O Puro era uma tiragem exclusiva, numa quantidade de 200 unidades, então a gente tinha ali um recurso limitado, vamos dizer assim, e mesmo assim a gente conseguiu ter uma excelência gráfica comparado com projetos que têm um orçamento às vezes muito maiores, um conteúdo também maior, né, mas a gente ainda consegue entregar um produto competitivo, trabalho bem feito, bem pensado, com uma direção bacana e lógico, com um cuidado de produção, ele consegue ter um padrão de excelência tão alto que, lógico, isso além de ser premiável, também é certamente entendido pelo cliente, por quem recebe o material, né? Que o Ford, né, o pai da manufatura moderna, ele falava que se eu perguntasse para os meus clientes o que eles queriam, eles diriam que eram cavalos mais rápidos, né? E a mídia impressa tem muito disso. Se eu perguntasse lá atrás o que os clientes queriam, eles falariam que gostariam de impresso mais barato. E na verdade a gente vê que não é uma questão de caro ou barato. Afinal, né, caro é aquilo que a gente paga e que não tem o valor do que a gente pagou, né? Então eu entendo que o mercado gráfico para os próximos 10 anos, em especial quando a gente fala desse nicho de valor agregado, ele só tende a evoluir, a ficar cada vez mais complexo no sentido de produções diferentes, de a gente conseguir agregar técnicas da comunicação visual, né, técnicas da tecelagem, por exemplo, né, de outras áreas para o universo gráfico e, novamente, impressos assim cada vez mais coordenados, pensados numa campanha como um todo, e não só partes específicas, mas assim, de fato, uma construção em que o impresso ele não entra só como uma peça de apoio, mas sim como uma concretização, né? Um fim, um propósito daquilo. Então,
Então, acho que o mercado gráfico ainda tem, enfim, né, já tem mais de 500, 600 anos, certamente tem muitos anos para frente, mas sempre, de novo, a gente tem que estar sempre buscando não fazer só mais do mesmo, porque o mais do mesmo todo mundo faz, né? Aqui na NVS a gente não acredita muito em material impresso para topo de funil. Normalmente as nossas recomendações elas estão na jornada mais aprofundada do cliente que já está num momento de compra, já está visitando o showroom com mais interesse, nas pessoas que compraram, na régua de relacionamento dos clientes que já estão aguardando o seu imóvel ficar pronto. A gente entende que tem várias oportunidades muito interessantes de valorizar, posicionar, se diferenciar, assim como no tapume, no showroom, nas imagens, toda a cadeia, todos os materiais, todos os pontos de contato de uma incorporadora, eles precisam mostrar o que veio, qual a expectativa em relação ao produto. Então cada ação, cada item que a gente for desenvolver, ele precisa gerar uma percepção de qualidade muito grande para que ele tenha e consiga alcançar o potencial máximo de resultado, que é encontrar o melhor valor, a melhor percepção junto com o mercado e a gente conseguir extrair muito mais do que a média da concorrência. Aqui no ImobRex a gente acaba falando de temas completamente diferentes, temas distintos e tal, mas todos eles estão dentro da mesma essência, que é o PMR, ou o potencial máximo de resultado, quando a gente está falando de um lançamento imobiliário. E hoje com o tema dos impressos não foi diferente. É mais uma oportunidade que, se bem explorada, pode te ajudar muito a se posicionar e extrair mais valor do mercado. Pessoal, eu queria agradecer muito o CV e o Cienge, que têm sido parceiros incríveis aqui do nosso conteúdo, já estavam desde a primeira temporada, agora de novo na segunda temporada, e a gente tem aí algumas promessas para junho, apresentar novidades e contar para vocês. E mais um recado importante, compartilhe esse conteúdo. Acho que compartilhar o conteúdo ajuda o nosso trabalho e também vai ajudar para quem vocês estão enviando esse material. E até o próximo episódio.